pessoas! Tudo bom com vocês? Lembram de mim? Eu sou a Beatriz, ou Bia, ou Bea, como vocês preferirem. E no vídeo passado, que foi o primeiro vídeo deste canal, eu falei um pouquinho pra vocês da série Dark da Netflix. Eu falei um pouquinho sobre as dimensões da série e como elas poderiam ter aparecido desde o primeiro episódio ali, né? Mostrado pra gente desde o primeiro episódio as duas dimensões. E pra quem assistiu o vídeo passado, lá no finalzinho do vídeo, né? Porque eu falei pra vocês que ia dividir em duas partes pra não ficar uma coisa muito gigantesca. Então eu deixei uma questão pra vocês responderem e a questão era: quem é a mãe do Peter Doppler? Vocês tentaram responder essa pergunta, vocês pesquisaram, assistiram uns episódios, porque assim, eu, né, particularmente, pra responder essa pergunta, eu reassisti tudo de novo pela 20ª tralala vezes, não lembro nem mais quantas vezes eu já assisti. E a partir dessa pergunta, essa cabecinha aqui, né, foi puxando uma coisa e foi puxando outra, e criei uma árvore genealógica bem maluca que conecta praticamente todos os personagens. Eu sei que é um jeito meio doido de começar uma árvore genealógica, mas como a origem da mãe do Peter nunca foi mencionada, nunca foi falada nessa série, isso me fez voltar todos os episódios desde o princípio e assisti-los com muita calma. E aí eu criei essa coisa muito doida que eu vou mostrar pra vocês agora. A série tem muitas frases de efeito que são usadas, né, ao longo dos episódios. Uma delas é: o fim é o começo e o começo é o fim. E a partir desta frase, assim, né, partindo do princípio dessa frase, a gente já pode aplicar ela na timeline, na história ali da Elizabeth e da Charlotte, né, onde a mãe é a filha e a filha é a mãe. Ali elas têm o ciclo delas acontecendo de forma contínua, então, né, a Elizabeth dá luz a Charlotte, e a Charlotte é levada para o passado, criada no passado, cresce, se casa com o Peter Doppler, tem uma filha, que é a Elizabeth, que vai para o futuro, e fica esse ciclo sem fim, que nos guiará. Se tem uma coisa que a gente tá careca de saber dessa série, é que tudo está conectado. Então, não faria muito sentido a mãe do Peter não ter aparecido, não ter sido mencionada, né? Se tá tudo conectado, eu acredito que a mãe do Peter já tenha aparecido na série de alguma forma. O Peter chega em Vinden em 1987, que é quando o Helge tem um acidente de carro com o Helge mais velho, né? Que o Helge do futuro tenta matar o ele de 87. E aí o mais velho acaba morrendo e o outro sobrevive, mas ele fica pneu da cabeça e ele é internado lá na clínica de doenças mentais. E o Peter volta para Vinden para cuidar do pai. Nós não sabemos exatamente o porquê que ele não vivia com o Helge, mas a gente sabe que o Helge tinha um trabalho ali com o Noah e que tecnicamente, por conta de tudo que ele fazia, as viagens no tempo e tudo mais para pegar as crianças, ele não teria tempo de cuidar de uma criança, por exemplo. Então ele poderia ter deixado, né, a criança, o Peter, com a mãe ou com alguém que ele confiasse para cuidar da criança também. Porém, por conta desses trabalhos, né, de tudo que ele fazia pro Noah, ele não teria tempo de sair de Vinden. Então a mãe dele, a mãe do Peter, teria que ser alguém de Vinden. E a única mulher ali que o Helge demonstrou algum interesse afetivo, amoroso, foi a Claudia Tideman, ou Tideman, enfim, que é a mãe da Regina. E olha que engraçado! Outra pessoa que nunca foi mencionada nessa série foi o pai da Regina. Nós temos o Peter, que é filho do Helge e de mãe desconhecida. E nós temos a Regina, que é filha da Claudia e de pai desconhecido. Nesse momento, aqueles dois neurônios malucos na cabeça, né, mais conhecidos como Tico e Teco, começaram a trabalhar e pensar em coisas para tentar resolver esse dilema. E aí, tipo, será que o Peter e a Regina são irmãos? Tá, Beatriz, pode ser, mas por que ele viveria longe da família? Por que ele não viveria com a família? Aí eu resolvi deixar o Peter de lado um pouquinho e focar na Regina. Porque assim, a Regina, o pai dela não foi mencionado
E eu tenho quase certeza absoluta de que o pai da Regina é o Tronte Nilsen. Quem assistiu a série sabe que desde pequenininhos ali o Tronte e a Cláudia têm uma relação muito próxima. E em 1986 a gente tem provas de que eles mantinham um relacionamento extraconjugal ali, enquanto o Tronte era casado com a Jana, né? Ele se mantinha ali escondido com a Cláudia. E pode ser que dessa relação tenha acontecido, né, da Cláudia engravidar e ter a Regina, que é a filha da Cláudia e do Tronte, meia-irmã do Ulrich e do Mads. Tá, Beatriz, mas e o Peter? Vamos tirar o Peter da caixinha? Vamos. Pra eu tentar achar quem é a mãe do Peter, eu assisti tudinho de novo, episódio por episódio, né? E vale lembrar que tem o Diego, que é o meu grande amigo, e a gente tá fazendo as teorias juntas. Então, conforme foi surgindo as perguntas, a gente conversava e ficava mandando as pistas um pro outro. A gente via uma cena e mandava, ó, vi isso aqui. O que você acha? É interessante ou não? E entre todas essas cenas que a gente foi revisitando e reassistindo, tem uma cena específica que é uma cena em que a Cláudia do futuro, que é a Cláudia velha, ela volta para 1954 para enterrar a máquina do tempo no terreno onde seria a casa que futuramente a Cláudia de 86 iria morar. E no outdoor desse empreendimento tem uma família estampada nele. Em 1953, quando a usina tá para ser construída, também tem um outdoor gigante no empreendimento e tem uma família estampada nele que, né, claramente é a família Doppler, né? O Bern, a Greta e o Helge. Se a gente levar em consideração que esse outdoor que estava lá na usina é a representação da família Doppler, então a gente pode associar que o outdoor que está no empreendimento, que vai ser a futura casa da Cláudia, tem a família da Cláudia estampada, certo? Nesse outdoor a gente tem a família, né, que é composta pela mãe de cabelos ruivos, uma menininha pequenininha de mais ou menos uns 2, 3 anos, loirinha, o pai da família, que é um cara de terno e chapéu na cabeça, e a mãe está com um filho no colo, um bebê de colo. Se esse outdoor pode ser a representação da família da Cláudia, quer dizer então que ela teve um outro filho? Sendo assim, eu acredito muito que a Cláudia pode ser a mãe do Peter e o Peter pode ser filho do Tronte Nilsen e não filho do Helge, filho biológico do Helge. Pode ser que o bebê seja filho da Cláudia e do Helge? Pode ser, mas pela representação da família ali e por ter um pai e a família unida, bonitinha, ou não também, né? Porque se a Cláudia faz parte de uma relação extraconjugal, ela poderia muito bem trair o Tronte com o Helge e ter o Peter, enfim, são muitas coisas. A gente vê lá na primeira temporada que o Peter tem mais de uma cena interagindo com o Tronte, velho. Uma dessas cenas é quando o corpo do Mads cai no bunker e o Peter tá lá dentro. E a primeira coisa que ele faz é ligar pro Tronte. E logo em seguida que o Tronte chega e vê o filho dele, né, o Mads morto ali, a Cláudia chega. E eu acredito muito que essas conexões de cenas, assim, de personagens que tecnicamente não teriam relações, assim, tipo, de se conhecer, de ter proximidade. Eu acredito que essas cenas todas são pistas pra, de alguma forma, apontar pra gente ali a ligação de parentescos dos personagens. Agora imaginem esse plot comigo, por favor. Ai, meu Deus! Quando Noah descobre, né, ele pega as páginas do diário com a Cláudia lá, ele não só descobre toda a verdade a respeito da Charlotte, que a Charlotte é filha dele e tudo mais, como ele também descobre que quem sequestrou, quem tirou a criança dele, né, foi a própria Cláudia. Ou por conta própria, ou amando do Adam, a gente ainda não sabe a ligação exata ali dela com o Adam, né? Mas daí, naquele momento de fúria, de raiva, o Noah vai lá e mata a Cláudia. E pra se vingar, ele volta pro passado e tira o Peter dos braços da Cláudia
e entrega pro Helge cuidar. Todo mundo sabe que existem inúmeras teorias sobre a conexão dos personagens nessa série. E no último episódio da segunda temporada, o Noah mais novo, aquele de 1921, quando ele encontra com o Jonas, que é o andarilho, né, o Stranger, ele entrega uma carta que ele diz ser uma carta da Marta, né? Ele fala algumas coisas pro Jonas, e uma dessas coisas é: você precisa salvar o Magnus, a Franziska e o Bartosz. Depois deles, você tem que salvar a Agnes e tem que me salvar. E eles são estrategicamente salvos porque eles têm um propósito nisso tudo. Então, ai meu coração. E depois que eu analisei toda essa situação do Peter e cheguei à conclusão de que ele pode ser o filho da Cláudia, aí eu parei pra pensar, tá, mas ele é o filho da Cláudia, ele é irmão da Regina, meio-irmão do Ulrich e do Mads. Então ele já tá ligado com muita gente, né? Com duas famílias ali importantes da série. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma dessas teorias que tem muita gente que fala, que é a respeito do Magnus e da Franziska serem os verdadeiros pais do Noah e da Agnes, e criei essa coisa doida aqui, que, né, pode parecer que não, mas faz muito sentido. O Stranger salva, né, os três, o Magnus, a Franziska e o Bartosz, e a última cena que eles aparecem é a máquina levando eles para algum lugar que ninguém viu qual lugar é ainda. Então eu imaginei isso aqui. Eles foram levados para 1921, que é o início de tudo, é onde o Sigmundus foi criado. Ali o Bartosz começa a trabalhar com o Noah, né? Tanto que ele tem as mesmas tatuagens do Noah, a tábua de esmeralda. Então o Bartosz faz essas viagens no tempo com o Noah, enquanto o Magnus e a Franziska, eles ficam vivendo ali em 1921 sem viajar, sem participar dessa questão de ser os discípulos lá que fazem todas as viagens com a máquina do tempo. E o Magnus e a Franziska continuaram vivendo ali em 1921 sem fazer viagem nem nada do tipo, e eles tiveram dois filhos, que são o Noah e a Agnes. Aí depois de um tempo, o Bartosz pode ter voltado, encontrado a Agnes ali adulta, e aconteceu deles terem um relacionamento, e desse relacionamento eles tiveram um filho, que é o Trond Nielsen. E é bem provável que depois que ele tenha, né, tido o filho, o Trond, ele tenha perdido a fé no Sigmundus e tudo mais. E é exatamente aquilo que o Noah, mais novo, fala pra ele antes de matar, né, o Bartosz, ali com o machado nas costas. Ele fala, tipo, Adam disse que você perdeu a fé naquilo que você acreditava. E foi o que a Agnes falou quando ela chegou lá em Vinden em 1953. Que ela tinha um marido, né, que ele era muito religioso, mas que ele acabou perdendo a fé e morreu, né, por causas desconhecidas, ninguém sabe, ela não explicou, mas a gente já associou que essas duas pessoas são a mesma pessoa e que é o Bartosz. Então a Agnes Nielsen, que é a filha do Magnus Nielsen e da Franziska Doppler, ela chega em Vinden com o seu filho Trond Nielsen, né? Ele deve ter ali uns 12 anos, mais ou menos. Eles vão se hospedar lá na casa dos Tidman, que é a casa do Egon, da Doris e da Cláudia. A Cláudia e o Trond se conhecem, viram amigos. Nessa época a gente também tem o Helge Doppler, criancinha, a Jana, que não sabemos o sobrenome dela de solteira, nós só sabemos que é a Jana, né? Porque temos uma cena dela pequenininha, e a Ines Canvold. Quando eles ficam mais velhos, o Trond casa com a Jana, e aí eles têm os dois filhos, que são o Ulrich e o Mads. Porém, eu acredito que o Trond continuou tendo ali um relacionamento às escondidas com a Cláudia. E desse relacionamento nasceu a Regina e possivelmente o Peter. Sendo assim, o Trond seria pai da Regina, do Peter, do Ulrich e do Mads. E esses quatro ali são, né, meio-irmãos, né? Peter e Regina são meio-irmãos do Ulrich e do Mads. Aí eu acredito que alguém tirou o Peter da Cláudia e entregou pro Helge cuidar, né? E daí ele adotou e falou, sou seu pai. E é por isso que o Peter, né, se refere ao Helge como pai. Ele até pode saber que ele é adotado, né? Que ele não é o filho biológico, mas ele não menciona isso. Ele adota o sobrenome Doppler e trata o pai como se fosse pai. Ou ele pode não saber de nada também.
Aí esses 4 crescem, né, e futuramente eles conhecem ali os seus respectivos pares. Então a Regina se casa com o Alexander e eles têm o Bartosz como filho. A Charlotte se casa com o Peter e eles têm a Franziska e a Elizabeth. O Ulrich se casa com a Katarina e eles têm o Magnus, a Marta e o Mikkel. Mikkel, esse que vai pro passado, se torna Michael e se casa com a Hannah, que tem o Jonas. Ah, Jonas, que é o Adam, né? Todo mundo, pelo menos, né, acredita que é o Adam. Eu tenho uma teoria de que ele não é o Adam, mas, né, eu falo depois sobre isso. Nesse momento, eu acho que vocês já pegaram a linha de raciocínio, né, e entenderam que Bartosz, Franziska e Magnus foram salvos porque eles são o início e o fim do mesmo ciclo. Todas as ramificações dessa árvore se iniciam e terminam neles, né? Magnus, Magnus, Franziska, Franziska, Bartosz, Bartosz. Para vocês terem uma noção, o Bartosz seria o bisavô do Magnus e o Magnus o tataravô dele mesmo. E o Tronte ali, né, meu querido? É extremamente essencial, o pai de todos, né? Ele é avô de todos, avô do Magnus, avô da Marta, avô do Mikkel, avô da Franziska, avô da Elizabeth, avô do Bartosz e avô do Jonas, porque ele é avô do Mikkel. Cara, gente, isso é muito louco, tá tudo conectado. Gente do céu, eu nem acredito que eu consegui explicar de uma maneira que dê pra entender, porque na minha cabeça tá fazendo sentido, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, porque isso é muito doido, muito doido. E no fim, todas as famílias são ligadas, os Nielsen, os Tiedemann, os Doppler e os Kahnwald, porque os Kahnwald, na verdade, eles são uma consequência de um erro, né, da Matrix, que é aquilo que o Jonas sempre fala, que ele é um erro da Matrix. E a família Kahnwald surgiu por conta de um erro, que é quando o Mikkel volta, né, desaparece, volta pro passado e ele vira outra pessoa. Então, todas as famílias se conectam de alguma forma e isso é muito legal. Nós ainda temos algumas pontas soltas ali, a gente não sabe quem é a mãe da Ines Kahnwald, nós não sabemos quem são os pais da Catarina e o nome de solteira dela. Nós conhecemos o pai da Hannah, mas eu não lembro se foi mencionado o sobrenome de solteira dela, eu acho que não. Mas a gente não viu a mãe dela. Então, assim, tem algumas pontas soltas, claro, mas não são... Eu acredito que não sejam coisas que mudem essa linha de raciocínio. Até porque a Hannah e a Catarina, elas estão ligadas ali de certa forma por serem esposas dos respectivos maridos, né? Que dão origem a essas crianças. Então, elas, mesmo não tendo a origem de solteira revelada, elas estão ali no ciclo de qualquer forma. E é isso, gente. Pra quem viu até aqui, muito obrigada, de verdade. É muito legal fazer esses vídeos. Fazia muito tempo que eu queria fazer, mas eu sempre desistia no meio do caminho. E Dark foi uma série, assim, que me motivou de verdade a buscar e fazer, porque é uma série que dá muita vontade de falar horas e horas sobre esse assunto, que tem muita coisa legal. Se vocês tiverem alguma sugestão de teoria sobre Dark, algum vídeo pra gravar, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu vou tentar gravar mais vídeos de algumas outras teorias soltas que a gente criou, né, o Diego e eu. E eu vou tentar gravar o máximo antes da série, né? Antes da terceira temporada sair, no dia 27 de junho. Porém, caso eu não consiga, eu vou deixar nos destaques do meu Instagram uns tópicos de algumas das teorias que a gente acredita que podem acontecer na terceira temporada, né? Já vou deixar lá registradinho antes da temporada pra ninguém falar que eu vi antes de teorizar. Então eu vou deixar lá e vou deixar o link do Instagram aqui embaixo pra quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? E eu vou tentar gravar mais coisas. Eu tenho várias teorias interessantes. Uma delas é sobre o Adam não ser o Jonas, né? Eu vou tentar gravar esse vídeo pra vocês também. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo.
Curte o vídeo, compartilha, né? Dá aquela força. Se cuida, né? Muito amor no coração, muita consciência nessa cabecinha. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.